Lucas 18, de 31 até o verso 34. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhe encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Essa é a terceira vez que Jesus fala da sua morte para os seus discípulos. E à medida que o assunto vai ficando mais claro, os discípulos parecem que vão ficando mais confusos. A primeira vez que Jesus falou da sua morte, Pedro o reprovou. Virou para Jesus e disse assim: que é isto? Não diga algo assim. Na segunda vez, os discípulos discutiram entre si sobre qual deles era o maior. Jesus acabou de falar da morte dele pela segunda vez e a reação dos discípulos foi essa. Agora, quando Jesus fala da sua morte pela terceira vez, o registro de Marcos diz que Tiago e João pediram, imediatamente após Jesus falar isso pela terceira vez, Tiago e João pediram para se assentar ao lado de Jesus no seu reino. E aí diz o texto que diante desse pedido, os outros 10 ficam extremamente irritados, afinal, eles vão se sentir traídos pelos filhos de Zebedeu. Nas duas primeiras predições, Jesus havia falado sobre o que haveria de lhes acontecer. Agora Jesus fala onde as coisas vão acontecer, que seria ali na cidade de Jerusalém. Quando a gente olha para os evangelhos, nós percebemos que a sombra da cruz estava sobre Jesus desde o berço. Quando Maria recebeu lá a visita do anjo, foi dito a ela que o nome daquele menino que ela estava gerando deveria ser Jesus. E por que ele deveria ser chamado de Jesus? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Isso só seria possível através do sacrifício realizado na cruz. Então, desde o berço, a sombra da cruz pairava sobre Cristo. Tempos depois, um pouco antes disso aqui, Jesus já tinha dito que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus sabia exatamente como que a sua vida terminaria. Inclusive, Jesus sabia dos detalhes. Ele sabia o que as Escrituras diziam, previam, profetizaram, e ele estava dizendo isso o tempo todo para os discípulos. Peço que você olhe aí lá no capítulo 5, nos versos 34 e 35, Jesus diz assim: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Essa é a primeira alusão no Evangelho de Lucas ao fato de que o noivo será tirado.
Algumas páginas depois, lá no capítulo 9, verso 51, é dito o seguinte: ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Um pouco depois, no capítulo 12, verso 50, nós encontramos novamente outra declaração nesse sentido. Olha o que Jesus diz aí: tenho um batismo a ser submetido, e quão angustiado estou até que ele se cumpra. Ou seja, Jesus está dizendo: existe algo que eu tenho que suportar, que me deixa angustiado profundamente, até que isso se cumpra. Aí nós chegamos no capítulo 13, vejam lá, versos 32 e 33. Jesus diz: ide dizer a essa raposa, falando de Herodes, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus está dizendo: eu vou morrer, mas isso não vai acontecer enquanto eu não chegar em Jerusalém, porque a minha morte se dará naquela cidade. Então perceba, desde o momento em que Jesus vem a esse mundo, ao longo de toda a sua vida, sempre foi sobre a cruz. A inevitabilidade da cruz vai levando Jesus na direção de Jerusalém. E na nossa exposição aqui no Evangelho de Lucas, nós chegamos naquele momento da história em que nós estamos começando a chegar próximos da cruz. Na nossa série aqui de exposições, está chegando o momento em que Jesus será levado até o Calvário. E aí nós chegamos então, agora aqui no capítulo 18, nesse texto, quando Lucas registra essas palavras, verso 31. Tomando consigo os 12, mais uma vez, Jesus lhes diz: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Se você virar aí a página do capítulo 19, no verso 11, olha o que diz: estava ele perto de Jerusalém. Depois no verso 28 diz que prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Verso 48, quando ia chegando, vendo a cidade. Então nós estamos aqui na nossa cronologia, chegando naquele momento em que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Tudo isso nos mostra que o coração da fé cristã é a morte de Cristo. Jesus foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Cordeiro perfeito, oferecendo o sacrifício perfeito, cumprindo todas aquelas profecias do Antigo Testamento. Então Jesus sabe muito bem para onde ele está indo. Jesus sabe muito bem o que vai acontecer ali naquele lugar, para onde ele está indo. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem.
Irmãos, tudo isso nos mostra que a cruz, ela não foi um acidente na vida de Jesus. A cruz foi uma agenda. Não há nada de involuntário, de desconhecido na morte de Cristo. Ele jamais foi demovido desse plano, quer pela tentação de Satanás, quer pelo apelo das multidões, quer pela agrura desse caminho. Ao longo ali da sua vida, ao longo ali do seu ministério, Jesus vai resolutamente marchando para Jerusalém, na direção da cruz, como um rei que vai caminhando para a sua coroação. A cruz foi o trono de onde ele despojou os principados, as potestades. A cruz foi o trono de onde ele glorificou o Pai, dando a sua vida em resgate de muitos. Então ele está indo, ele está caminhando, ele vai naquela direção. E é impressionante como que, ao caminhar naquela direção, ele vai tranquilamente, ele vai resolutamente. E essa paz, essa serenidade que Jesus possui diante da perspectiva da sua morte, é um exemplo a mim, é um exemplo a você, porque assim como ele, aquele que tem fé no sacrifício de Cristo, não deveria ter medo da sua morte. Foi lido aqui, nós cantamos aqui, aquela conversa que o apóstolo Paulo tem, aquele diálogo que o apóstolo Paulo tem com a morte. Paulo vira para a morte diante de tudo que ele tinha acabado de expor, e como se a morte estivesse personificada na frente dele, Paulo diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua força? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de Cristo, por causa da cruz, por causa daquilo que Jesus realizou, a morte já não tem mais poder, a morte já não tem mais força. E essa postura de Jesus que caminha na direção de Jerusalém, essa postura de Jesus que caminha na direção da cruz tranquilamente, ele sabe para onde está indo, ele sabe o que vai fazer, ele sabe para onde vai. Tranquilamente, calmamente. E isso nos revela, isso nos mostra como nós também deveríamos nos portar diante daquele que é o nosso último adversário, o nosso último inimigo. É impressionante como que nós cristãos temos medo da morte. Não deveria ser assim. John MacArthur morreu no último dia 14 de julho. E uma vez ele disse que tudo o que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo nos braços de Cristo. Quando você olha para os grandes homens da história, aqueles homens piedosos, todos eles, quando se aproximavam o momento da sua morte, eles se alegravam.
Conta-se que Martin Lloyd Jones, quando esteve enfermo, enfermidade esta que o levou à morte, quando a igreja dele começou a orar, ele soube que a igreja estava numa campanha ininterrupta de oração pela cura. Ele chamou um dos líderes da igreja na casa dele e falou assim: parem de orar. Parem de orar. Não me impeçam de ver o meu Salvador. Jesus está caminhando na direção de Jerusalém. Jesus está caminhando na direção da cruz e ele faz isso tranquilamente, em triunfo. Jesus faz isso com uma serenidade impressionante. O apóstolo Paulo vai dizer: morrer para mim é lucro. Ele sabe perfeitamente que o aguilhão da morte já não existe mais. E é dessa maneira, tranquilamente, de forma resoluta, que ele vira para os discípulos e diz: eis que subimos para Jerusalém. E ali há de se cumprir tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Ali ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele sabe o que vai acontecer, e ainda assim, para lá ele caminha. Vamos por partes. Olha aí no verso 31. Tomando consigo os 12. Se você observar, Jesus como que chama os 12 em particular. Ele acaba de dar aquele recado ali sobre a questão das riquezas, aquilo que nós vimos na semana passada. Quando o jovem rico vai embora, triste, ele como que volta-se ali para as pessoas que estavam ouvindo o que estava acontecendo ali no diálogo com o jovem rico. Ele vira para aquelas pessoas e diz: olha, dificilmente alguém vai entrar no reino um rico vai entrar no reino dos céus. E aí depois que ele dá então aquele recado àquelas pessoas, diz o verso 31 que ele chama os 12, tomando consigo os 12. Ele dá um recado àqueles homens em particular. Por quê? Aqueles homens, aqueles discípulos, eles precisavam entender isso. Eles precisavam compreender que tudo aquilo que estava acontecendo fazia parte de um cronograma. Tudo aquilo que estava acontecendo era parte de uma agenda já estabelecida. Eles precisavam saber. E precisavam saber para que, quando aquilo que estava por acontecer acontecesse, eles não ficassem chocados diante do que estava por acontecer. Não só isso, eles precisavam entender tudo o que estava por acontecer com Jesus, porque depois da morte de Cristo, quem pregaria aquelas verdades ao mundo seriam eles. A responsabilidade de transmitir ao mundo que a morte de Cristo não foi algo acidental, de que a morte de Cristo não foi algo imposto ao Cristo, de que a morte de Cristo estava nos planos do Senhor, de que a morte de Cristo estava sempre preservada pelos mandamentos de Deus, na soberania de Deus, seriam eles, eram eles que iriam ensinar ao mundo
o conceito neotestamentário de messianidade. Seriam eles que propagariam ao mundo o conceito do reino de Deus. Seriam esses discípulos que ensinariam ao judaísmo que daria lugar ao cristianismo. Tudo aquilo relacionado ao filho de Maria e que os novos convertidos precisavam saber. Tudo aquilo que estava por trás da caminhada voluntária de Cristo na direção da cruz, seriam os discípulos que iriam transmitir ao mundo. Então Lucas diz que, tomando consigo os 12, chamando eles para perto, mas em particular, tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém. Onde Jesus está aqui? Se você olhar no verso 35, diz que eles estavam se aproximando de Jericó. Até hoje, Jericó é o lugar mais baixo da terra. É ali que fica o Mar Morto. Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém fica a exatos 1.040 metros acima do nível do mar. De Jericó até Jerusalém são 30 quilômetros. Ou seja, eles estão numa subida extremamente íngreme. Para você ter uma noção da altura de Jerusalém, quando eu falo 1.040 metros, talvez na sua mente aí você não saiba muito bem o que é isso, mas o Morro do Itaoca, aqui o Morro do Rato, ele tem 414 metros. Jerusalém é mais do que o dobro. Do lugar mais baixo da terra até um morro de 1.040 metros. Subir de Jericó para Jerusalém não era uma coisa simples. Jesus então diz: eis que subimos para Jerusalém. Subir não é fácil, gente. Não é fácil. A Páscoa se aproximava. Vocês sabem que quando Jesus morre, ele morre na época da Páscoa. E na época da Páscoa, todo judeu tinha a obrigação de se direcionar para Jerusalém. O que os discípulos não sabiam é que naquela Páscoa, Jesus seria o Cordeiro Pascual. O que os discípulos não sabiam é que naquela Páscoa, Jesus seria o sacrifício que colocaria o fim em todo aquele sistema sacrificial ensinado em todo o Antigo Testamento. Jerusalém seria o ponto culminante do drama da redenção, da história da redenção. E ao que parece, de acordo aqui com o relato de Lucas, foi algo extremamente confuso para os discípulos ouvirem aquilo que Jesus disse a eles. Quando eles ouvem Jesus dizer: vamos para Jerusalém, eles não entendem aquilo. Quando você lê lá o relato de Marcos, lá no capítulo 10, quando Marcos relata Jesus dizendo assim: vamos para Jerusalém, Marcos diz que os discípulos ficaram atemorizados. Eles seguem Jesus, mas eles o seguem receosos, confusos, cheios de medo. Por quê? Porque lá em Jerusalém estavam os homens que queriam matar Jesus. A liderança religiosa
que estava desejosa de acabar com a vida de Jesus. Os grandes adversários de Jesus estavam em Jerusalém. Aqueles que ao longo dos 3 anos de ministério de Jesus, com mais afinco queriam ele morto, estavam em Jerusalém. Ele estava caminhando na direção da morte. Seria isso mesmo? E é interessante que Marcos também diz que assim que Jesus percebeu que eles estavam temerosos, que relato lindo, gente. Se você quiser conferir lá depois, você faça isso. Quando Jesus percebeu que eles estavam temerosos, Marcos diz, e Jesus colocou-se à frente deles. Jesus vai na frente deles. Ele se coloca diante do perigo antes dos seus liderados. Ele lidera o caminho que ele precisa trilhar. Poucas imagens nos evangelhos são mais belas do que essa de Jesus, que caminha na direção da morte, com seus discípulos atrás dele, temerosos, receosos, e enquanto eles estão ali atrás, seguindo o Mestre, em medo, em receio, numa combinação ali de pavor, eles começam a conversar, eles começam a dialogar, e eles começam a pensar assim, será? No meio do medo e do receio, eles começam a ter uma outra ideia, e eles pensam, será que será esse o momento em que ele vai trazer o reino? E aí parece que dá uma certa esperança a eles. Será que vai ser esse o momento em que ele vai restaurar Israel? Mas como que Jesus traria o reino? Porque ele não tem um exército. E sem um exército ele não tem condição de desbancar os romanos. Mas ele também não tem o apoio da liderança do nosso povo. Pelo contrário, eles o querem morto. E aí o relato bíblico nos mostra que, enquanto eles caminham para Jerusalém, naquela subida íngreme, os sentimentos deles oscilam. E eles não sabem muito bem o que pensar. Aí você vai lá no relato de João, que descreve esse mesmo episódio, quando Jesus acaba de dizer assim, vamos para Jerusalém. Sabe o que Tomé vira e diz para eles? Marcos não conta, Lucas não conta, mas João conta. Tomé vira diante da fala de Jesus, vamos para Jerusalém. Tomé vira para os outros discípulos e diz assim, vamos todos com ele para morrermos. Tomé diz isso. Por que eu estou contando isso daqui? Porque quando eles começam a subida para Jerusalém, os discípulos que foram chamados à parte por Jesus para ser ensinado a eles sobre a morte voluntária e soberana do Cristo, esses discípulos estão ali com as suas mentes e seus corações temerosos, sem saber muito bem o que pensar, oscilando nas suas emoções. E aí Jesus, então, entendendo o contexto, entendendo o sentimento e os pensamentos daqueles discípulos, Jesus, então, resolve explanar para eles, contar para eles, lembrá-los, ensiná-los o motivo pelo qual ele vai morrer em Jerusalém.
É o que ele diz aí. Olha só, o verso 31. Eis que subimos para Jerusalém. E como eles estão daquele jeito, Jesus vira para eles e diz: ali se cumprirá tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Jesus sabia que as profecias precisavam ser cumpridas. É como se ele estivesse dizendo: vamos terminar aquilo que teve início há muito tempo atrás. A cruz tinha sido anunciada milênios antes desse momento aqui. Quando a cruz foi anunciada pela primeira vez? Gênesis 3. Em Gênesis 3, os primeiros acordes dessa sinfonia já podem ser ouvidos. Adão e Eva desobedecem a Deus, e antes deles serem colocados para fora do jardim, Deus vai lá e mata um animal, e com a pele daquele animal morto, cobre a nudez daquele casal. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? O pecado e a culpa são cobertos apenas pelo sacrifício de um inocente. Lá atrás já tinha sido anunciado. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Você anda mais um pouquinho e sai lá do capítulo 3, chega no capítulo 22. Novamente, em Gênesis 22, o drama da cruz se desenrola. Você conhece a história? Deus ordena que Abraão sacrifique o seu filho. Mas como isso era possível? Deus era contra o sacrifício de pessoas. Mas Abraão crê em Deus. Abraão faz aquilo que é requerido. Ele sobe ao monte do sacrifício e coloca Isar ali no altar do sacrifício. E quando ele ia cravar-lhe a faca, Deus o detém. Você lembra da história? Um carneiro é providenciado, preso no meio do mato. E Abraão aprende uma lição importantíssima. Que lição? Não somente o pecado e a vergonha são cobertos por um sacrifício, como aconteceu lá com Adão e Eva. Não somente o pecado e a vergonha são cobertos por um sacrifício, mas quem provê o próprio sacrifício é o Senhor. Foi Deus que matou o animal lá para Adão e Eva. Aqui com Abraão é Deus quem provê o sacrifício. E eu não sei se você se lembra, quando Abraão desce daquela experiência, ele colocou um nome naquele monte. E Abraão disse que o nome daquele monte seria Deus proverá. É Ele quem provê o substituto. Você continua lendo o texto sagrado e um pouco mais à frente você chega lá em Êxodo 12. Lá no Egito, o povo está prestes a sair dali e Moisés diz: olha, o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos. É a 10ª praga. E se você não quer que o seu primogênito morra na porta da sua casa, você precisa ir lá durante o dia, matar um cordeiro sem mácula. Os detalhes já começam a ser ensinados. E aquele sangue daquele cordeiro, coloque nos batentes da porta. Mais uma vez, a Bíblia revela, a Bíblia mostra que a maneira de escapar do julgamento divino é por meio do sacrifício de um substituto sem culpa. Pouco tempo depois disso, os filhos de Israel param lá no sopé do Monte Sinai. Ali, Deus concede a eles a lei,
Quando você lê ali o relato, você vê que é um sistema complexo e elaborado de sacrifício. Leia Levítico, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Cada festa nacional, cada ato de adoração, cada aproximação de Deus a cada dia de cada ano, só seria possível por meio do sacrifício. É por isso que havia sacrifícios todos os dias. Você ouviu o que eu falei? Em Israel existiam sacrifícios todos os dias, de cada ano, mostrando que o sacrifício final, satisfatório e perfeito, ainda não tinha chegado. Então perceba, ao longo de todo o Antigo Testamento, o significado dos sacrifícios foi sendo revelado. Começa lá atrás, com Adão e Eva. O que a gente aprendeu ali? Que o sacrifício cobre a culpa do pecado. Com Abraão nós aprendemos que o sacrifício adequado é fornecido por Deus. Depois, lá no Egito, na Páscoa, nós aprendemos que o sacrifício tem que ser sem mácula. E esse sacrifício sem mácula salva da morte e produz vida. Depois começa todo aquele sistema de sacrifícios que deixam evidente que o sacrifício perfeito e definitivo ainda não tinha acontecido. Chegaria o tempo em que o Cordeiro de Deus seria sacrificado, concedendo redenção ao pecador. Mas aí você ainda não desistiu. Você continua lendo a sua Bíblia. E aí você chega naquela parte lá de profecias. E são muitas. Salmo 22 é um salmo messiânico. Descreve em detalhes vários elementos da cruz. Isaías 53, estudamos aqui esse ano. Alguém disse que esse capítulo foi escrito aos pés do Calvário. Nenhum texto messiânico se compara a Isaías 53 em detalhe e significado. Você pega a profecia de Zacarias, e ali é dito que um dia os judeus, palavras de Zacarias, um dia os judeus olharão para aquele a quem traspassaram. Preste atenção nisso. Os judeus não crucificavam as pessoas. Os judeus apedrejavam pessoas. Como que Zacarias vai falar de alguém que está sendo perfurado? Isso não acontecia em Israel. Toda essa perfuração mencionada no Antigo Testamento menciona uma execução da qual aqueles homens e mulheres nada sabiam. E eu poderia aqui continuar levantando exemplos do Antigo Testamento, mas ao fazer isso, ao levantar todos esses exemplos, qual é o meu ponto aqui? Comprovar aquilo que Jesus está dizendo no verso 31. Vamos ler de novo? Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai se cumprir tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Irmãos, a morte de Cristo foi por acaso? Foi um acidente de percurso? Foi um erro de cálculo? A morte de Cristo, Lucas está nos dizendo, a morte dele é o cumprimento de um plano que começou lá atrás. É o cumprimento de todas as coisas que foram escritas, proferidas pelos profetas sobre o Filho do Homem.
E a importância da morte de Jesus se percebe na frequência, nas vezes em que antecipadamente ele vai anunciando. Ao longo da sua vida, nós fizemos esse exercício há pouco. Vimos aqui no próprio Evangelho de Lucas quantas vezes Jesus foi falando, foi dizendo aos discípulos que ele iria morrer. Mencionei aqui que desde o ventre porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Desde o ventre a sombra da cruz estava sobre Maria, sobre Cristo. Morrer foi o principal objetivo pelo qual ele veio ao mundo. Durante toda a sua vida, ele sabia que seria crucificado e nunca se afastou desse caminho. Eis que subimos para Jerusalém. E aí? Eu estou aqui há uns 30 minutos, enfatizando apenas uma parte, para mostrar para vocês algo inacreditável. Você tem todo o Antigo Testamento apontando para a morte de Cristo. Você tem inúmeros relatos do próprio Jesus dizendo que ele veio para a cruz. O próprio Jesus, eu abri essa mensagem falando isso, é a terceira vez que de forma direta ele fala para os discípulos que ele está caminhando para a cruz. Apesar de tudo isso, olha o que diz o verso 34. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Isso não é possível. Isso não é possível. Isso não é possível. É a reação que muitos pastores têm diante do proceder de muitos membros. Isso não é possível. É impressionante a cegueira. É impressionante a ignorância desses judeus. Você olha para algumas pessoas, diante de algumas ideologias, diante de algumas coisas, você fala assim, não é possível. Nada compreendem acerca dessas coisas. A reação dos discípulos diante de tudo isso nos lembra que existem verdades espirituais que nunca serão entendidas, compreendidas através do raciocínio lógico. Não é algo que é possível de ser discernido apenas através da capacidade humana. Irmãos, existem coisas, verdades, doutrinas que só Deus para abrir os olhos, o coração, e informar, e dizer, e esclarecer. Só pode ser entendido por meio da iluminação que vem dos céus. Não é possível. Não é possível. Existiu um momento no ministério de Jesus que
Os evangelistas dizem que Jesus ouviu ali um burburinho no meio da multidão, e algo parecido ele fez aqui, ele chama os discípulos de lado, e aí ele pergunta assim: eles estão falando de mim, não estão? Sim, senhor. E o que eles estão dizendo sobre mim? Aquele grupo ali está dizendo que o senhor é Elias. Aquele outro ali já está dizendo que o senhor é João Batista. E tem um terceiro ali ainda que discorda dos dois e diz que o senhor é Jeremias, ou talvez um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês lembram, né? O Pedrão foi lá e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Lembra do que Jesus disse para ele imediatamente? Parabéns, Pedro. Você estudou teologia sistemática muito bem. Você fez lá os cursos. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Quem te revelou isso foi o meu Pai, que está nos céus. O conhecimento acerca de Deus não é fruto da capacidade humana, não é resultado de pesquisa, de estudo meticuloso. O conhecimento de Deus é tão somente resultado da vontade soberana de Deus. Jesus uma vez disse assim, está lá em Mateus 11, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Sabe o que isso significa? Se alguém deve conhecer o Filho, o Pai precisa revelá-lo. Se alguém deve conhecer o Pai, o Filho deve revelá-lo. Qual é a moral da história? Nós precisamos de Deus para conhecer Deus. O conhecimento salvífico do Filho e do Pai depende da vontade deles. Se o conhecimento a respeito de Jesus é revelado a alguns, mas não é revelado a outros, é porque Deus, em sua soberania, se agradou de revelar a uns e ocultar a outros. É porque Deus, em sua soberania, se agradou em ocultar ou revelar àqueles a quem a verdade não foi revelada. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe para onde que isso daqui deveria nos levar? Sabe para onde que essa verdade deveria nos conduzir? A nos colocarmos de joelhos, rendidos de forma humilde em adoração ao Senhor. Porque se um dia os nossos olhos foram abertos e a nossa mente foi iluminada para as verdades por trás da cruz, isso é tão somente graça. Isso é tão somente bondade, misericórdia de Deus para conosco. Não é fruto da nossa capacidade, não é fruto do nosso intelecto, é fruto tão somente do favor e do amor de Deus na nossa direção. Se o conhecimento a respeito de Jesus é revelado a alguns, mas não a outros, é porque existe um Deus soberano
que em seu poder e soberania Ele se agradou a revelar a uns e a não revelar a outros. Aqueles a quem a verdade não foi revelada, eles não podem contestar. Afinal, Deus não lhes deve nada senão juízo. E aqueles a quem a verdade foi dada a conhecer não podem se gabar. Afinal, não eram mais merecedores de receber essa dádiva do que aqueles de quem ela foi retirada. Que exista em mim e em você gratidão, louvor, adoração ao nosso Deus. Afinal, é tão somente por causa da sua graça que eu e você conseguimos enxergar o sentido da cruz. É unicamente pela bondade do Senhor que os nossos ouvidos ouviram aquele som que vem dos céus. Eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou. Cristo me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Irmãos, se não for o Senhor a descer e abrir os nossos olhos, as nossas reações serão semelhantes às dos discípulos. Eles têm todo o Antigo Testamento, eles têm todos os alertas de Jesus, e ainda assim, eles não entendem nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se não for Ele, nós vamos ficar aqui, 10 semanas, 2 anos, 15 anos, e as verdades continuarão sendo pregadas, e nós continuaremos sem entender, continuaremos sem compreender o que é o Evangelho. Ai de mim, ai de você. Que Deus nos ajude a humildemente clamarmos a Ele e pedirmos que Ele faça por nós o que nós não podemos fazer. Vamos orar? Senhor, que consolo saber que em soberania controlas a história e a diriges nos mínimos detalhes. Ó Deus, que bom ler um texto como esse e aprender que o nosso Salvador não foi uma vítima. Nosso Salvador, na verdade, ele foi uma oferta voluntária. Que bom, Senhor, que consolo aprender que tudo o que aconteceu com Jesus estava planejado. Isso revela o teu governo sobre todas as coisas. Isso nos mostra que foi Cristo quem caminhou
voluntariamente, triunfantemente até a cruz. A cruz não foi um acidente, a cruz foi uma agenda. Ó Deus, esse texto nos mostra que o nosso Senhor, Ele não foi obrigado, Ele não foi forçado, mas Ele foi cumprir o propósito pelo qual Ele veio a este mundo. Como temos cantado aqui ao longo da história e junto com o teu povo, ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Ó Deus, nós pedimos que, se existe aqui alguém entre nós que nesse momento da sua vida está fora da provisão de Cristo, que tal pessoa use essas verdades para clamar como aquele publicano que pediu que a expiação de Cristo fosse aplicada a ele. Ó Deus, se há alguém aqui entre nós que, mesmo sendo membro dessa igreja, não tem certeza de sua salvação, não as deixe perecer sem que o sangue de Cristo seja aspergido sobre elas. Ah, Senhor, nós louvamos o Teu nome por Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, aquele que subiu na direção de Jerusalém, triunfantemente, resolutamente, voluntariamente, e o fez para morrer pelo meu pecado, pelo pecado aqui dos meus irmãos e irmãs, pelos nossos pecados. A Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.